Vocês estão felizes? Está feliz mesmo? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, gente? Pode ficar sentado mesmo, para você não ficar senta e levanta. Vamos orar a Deus nessa hora. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome mais uma vez, porque tu és santo, tu és digno de toda a honra e de toda a adoração. A ti nós nos rendemos nessa hora. Nós queremos, meu Pai, ouvir a tua voz nessa noite. Queremos que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural. Por isso eu me coloco à disposição de ser usado pelo Senhor. Não há eu aqui, Senhor, mas o Senhor em mim. Que teu Espírito fale à tua igreja, que nós possamos sair daqui hoje cheios da tua presença. E que na tua presença, meu Pai, a tristeza saia pulando de alegria. Venha sobre nós nessa noite. Fica conosco aqui, Senhor. Não sai daqui por nada. Quando formos para os nossos lares, o Senhor nos acompanha e nos leva em paz e segurança. Mas vamos conosco nessa noite fazer o que o Senhor tem de melhor para fazer nesse lugar. Fala aos teus filhos, ao coração dos teus filhos, à mente dos teus filhos, que eles sejam livres e que eles entendam, meu Pai, que o Senhor os ama de tal maneira, tão forte o Senhor nos ama, que o Senhor entregou o teu Filho Jesus por amor de nós. Antes de nós termos nascido, o Senhor já deu Jesus por amor de nós. Nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra comigo, por favor, a palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Estávamos em uma conferência em São Paulo, chegamos cheio de coisas boas para passar para vocês. Conhecimento é tudo, gente. A gente precisa buscar conhecimento, viajar para outros ares, outros horizontes, para nos encher, para receber coisas maravilhosas do céu. E por mais que seja falado algumas coisas que a gente já sabe, é como se o Senhor estivesse nos relembrando até o que a gente sabe. Entenda o seguinte, que por mais que você ouça mensagens que você já ouviu, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A cada manhã ela vai se renovando, então sempre vai ter algo para você aprender. Você nunca está 100% dono da sabedoria e do conhecimento. Você sempre tem que estar disponível para aprender a palavra de Deus. Se você entender isso, você vai buscar conhecimento todos os dias da palavra. Você não vai deixar a palavra aberta no Salmo 23, nem no Salmo 91 na sua casa, só para adquirir pureira, mas você vai estar lendo ela e comendo e meditando e aprendendo mais do Senhor todos os dias da sua vida. Que Deus em Cristo te dê conhecimento, te dê sabedoria, para você não deixar de mergulhar na palavra dEle. Medita na minha lei de dia e de noite, eu tenho certeza que Deus, Ele fará você viver em pastos verdejantes. Deus vai florescer na sua vida algo tão sobrenatural. É como minha esposa falou aqui agora há pouco. Deus não quer tomar nada de vocês. Pelo contrário, Ele quer mostrar para vocês que Ele é autossuficiente, que Ele é a melhor coisa que vocês têm. Ele não está preocupado em tomar suas riquezas, tomar suas posses, tomar suas coisas, de jeito nenhum. E se Ele tomar, tenha certeza que Ele vai dar em dobro, em triplo e muitas vezes mais. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, quando a vez a gente planta, a gente colhe. E tem uma palavra profética que você pode colher 10 vezes, 30 vezes ou 100 vezes mais. Toda a semente que você lançar na terra, depender da árvore que você plante, que semente você está plantando, ela vai gerar uma árvore. E uma árvore não vai gerar só um fruto, vai gerar vários frutos. Então entenda que isso é profético na sua vida. Ah, mas estão falando que a gente vai colher 100 vezes mais. Vai colher sim, porque está escrito na palavra do Senhor. Então eu profetizo na sua vida que tudo que você plantar, você colherá 100 vezes mais, e que na terra, não somente no céu, nessa terra. Amém? Josué capítulo 6, versículo 1 ao 5. Bota aí, filho, por favor. Deixa eu ver se eu consigo ler lá na frente. Dá para ler. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó.
o seu rei, os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão o quê? As cornetas, em outras versões, as trombetas. Na frente, ou melhor dizendo, quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cair. A muralha da cidade cair. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Até aqui. Toca no ombro do teu irmão e fala assim: a muralha vai cair. O acesso vai ser liberado. De novo, a muralha vai cair. E o acesso vai ser liberado. Vocês profetizam tanto na vida de vocês, mas vocês deveriam crer em vez de profetizar. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Não é só falar, é acreditar. Não é só a gente profetizar, é a gente tomar posse da profecia. Eu vou repetir, a muralha vai cair. E Deus abrirá acesso para a sua vida. Eu quero liberar uma palavra. O que assustou a geração passada, não vai assustar você. O que o demônio fez no passado, ele não vai fazer na sua vida, nem na sua casa, nem nos seus negócios, nem na sua família, nem no seu casamento. Tudo que estava travado na geração passada, o Senhor abrirá para você desfrutar nessa terra. Você vai viver o que seu pai, o que sua mãe não viveu. Você vai viver o que a sua geração não viveu. Deus está falando nessa igreja que Ele fará coisas novas no nosso meio. Deus abrirá as janelas do céu e abençoará essa igreja de uma forma sobrenatural, porque está chegando um tempo de paz e prosperidade sobre as nossas vidas. Está chegando um tempo que nós vamos desfrutar, vamos cantar o hino da vitória. Está chegando um tempo que nós vamos dizer: ah, Senhor, como eu vivi e agora como eu estou vivendo. Está chegando o tempo que você vai ver a sua empresa crescer de uma forma sobrenatural. Você vai dizer assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? A prosperidade chegou. Vai ter paz na sua casa, vai ter prosperidade na sua vida, vai ter saúde na sua vida, seus negócios vão dar certo. Deus está falando que a muralha vai cair e vai abrir acesso sobre você. Aleluia! Escute uma coisa: para vivermos momentos na nossa vida que eu estou liberando sobre você, nós precisamos entender 4 coisas. 4 chaves eu vou liberar para você viver uma vida de fé. 4 chaves. Eu quero que você anote isso. Por favor, a primeira chave é a chave da realidade. Diga, realidade. Repita de novo, realidade. Uma coisa que a gente aprende na psicologia é que se falar 3 vezes, fixa na sua mente. Realidade. Agora fixou. Primeira chave, a chave da realidade. Quando Deus fala com Josué, Deus está mostrando que para Josué que a cidade está o quê? Fechada. Que na cidade há homens fortes, homens valentes, homens de guerra, que ninguém entra e ninguém sai. Deus está chamando a atenção de Josué para a realidade. Olha, a realidade que você está vendo é essa aí. Como é que você vai tomar uma cidade, sendo que os homens são valentes, os muros são fortes, os portões são fortíssimos, né? Como é que você vai invadir uma cidade, derrubar um muro, ter acesso a ela, se ela está travada, se ela está trancada? Às vezes a nossa vida está assim, travada, trancada. Marchamos e nada dá certo.
Fazemos de tudo e nada dá certo. Tentamos todas as coisas que sejam possíveis para nós e nada dá certo. E aí Deus nos mostra a realidade. Diga, realidade. Só que a fé é diferente da realidade. A fé, ela não nega a realidade, mas a fé vê além da realidade. Uma coisa é você enxergar a sua realidade, outra coisa é você deixar a fé lhe mostrar o que está por trás da realidade. Presta atenção em uma coisa, gente. A fé, ela é algo tão difícil de algumas pessoas viverem. Não é fácil. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê. Mas tem esperança. Tem algo lá na frente. Tem alguma coisa para acontecer. A gente pode até não estar vendo, mas sempre Deus vai te mostrar uma saída. Sempre Deus vai te dar um escape. Sempre Deus vai te mostrar como é que você vai acessar aquilo que você precisa acessar. O problema é você estar vendo. Está vendo a sua realidade, não quer dizer que não vá acontecer. Presta atenção em uma coisa. Hoje estamos vivendo um momento na nossa vida que muita gente tem vivido de aparência. E quando as pessoas vivem de aparência, inclusive usam até o celularzinho para tirar aquela velha foto, o que é que elas usam? Filtros. E às vezes os filtros podem não incomodar a pessoa que esteja vendo. E nem falar para a pessoa que esteja vendo, a pessoa pode imaginar que você é aquilo mesmo. Mas e você? Como é que você é de fato no espelho sem um filtro? Como é a sua realidade na verdade? Porque tem gente que materializa uma realidade que não existe na vida dela. Ela quer viver mostrando para os outros o que ela não é. E Deus estava falando com Josué uma coisa. Josué, eu preciso que você entenda que eu quero fazer algo com você. Mas antes de eu fazer, eu vou chamar a sua atenção. Vou te dar um choque de realidade. Porque se você não olhar para a realidade, quando eu fizer um milagre, você se perde lá na frente. Tem muita gente que Deus ele faz muitas coisas boas, mas na frente se perde. Na frente se desvia dos caminhos do Senhor e não volta mais. E não se arrepende mais. Eu sei que falhar você vai falhar. O importante é que você não permaneça na falha. Errar nós vamos errar, somos humanos. Mas o importante é que a gente não permaneça nisso. Nós temos que entender a nossa realidade. Diga, eu sou humano. Eu sou de carne. Eu não sou espiritual 24 horas. Tem hora que eu vou me irritar, tem hora que eu vou me chatear, tem hora que eu vou falar coisas desagradáveis, tem hora que eu não vou ser bacana. Nós não somos espirituais 24 horas, vamos ter momentos de falha. Mas o segredo é a gente viver a nossa realidade. É a gente entender quem somos e quem Deus é. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender o que eu tenho. Eu preciso entender de verdade o que Deus fez para mim, o que vem fazendo para mim. Se eu não entender a minha realidade, eu vou negar o meu Deus, eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou padecer nos meus caminhos. Mas se Deus me dá um choque de realidade, eu tenho que me atentar. Como eu me atento, pastor? Os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz do meu Senhor. Se você atenta os seus ouvidos quando Ele te chama para a realidade, é aquelas pessoas que andam de salto alto no fundo do poço. Você já viu gente assim? Tem gente que anda de salto alto no fundo do poço. Está sofrendo, está padecendo, não tem nada, mas está de salto alto. Mostrando para as pessoas o que ela não é. Isso não é importante. Eu vou dar um conselho a vocês que estão aqui e a todos que estão nos assistindo. Viva a sua realidade. Não mostre para ninguém o que você não é. Viva você com Deus na sua realidade. Nunca mostre para as pessoas que você é espiritual demais, é forte demais, é alguma coisa, porque pouco importa quem você é. Pouco importa. As pessoas não vão chegar no momento que mais você precisa, você vai se sentir sozinho.
Então para com isso de querer mostrar para as pessoas algo que você não é. Mostre a sua realidade. Mostre. Mostre quem você é. Você é de pele. Você é de carne. Você é de osso. Você é um vaso na mão do oleiro. Por mais que ele te quebre, ele te fará de novo e te botar lá na prateleira para você ver que Deus é Deus e é Deus de disposição. Só que tem momentos na nossa vida, gente, que para a gente viver isso de fato, a gente precisa arrancar toda a mentira. Essa mentira não convém, porque a fé, ela não nega a doença. Mas a fé, ela revela o quê? A cura. A fé, ela não nega a dificuldade. Mas a fé, ela revela o quê? A provisão. A fé, ela não nega a crise financeira. Mas a fé, ela lhe mostra uma saída para você vencer essa crise. A fé sempre vai ser contrária à sua realidade. Se você usar a fé, você vai viver o que Deus tem para você viver de fato nessa terra. Gente, tem pessoas que não conseguem viver fé. Pastor, não é fácil porque eu enxergo uma coisa pouco. Olha, eu quero lhe falar uma coisa rapidinho. O que você enxerga, pouco importa. Feche os olhos e vá dormir. Fique sem ver. É melhor você não ver do que você vê. Você já viu aquelas pessoas que tanto procuram uma coisa? Acha ou não acha? Tem mulher que fica futucando as coisas do marido. Uma hora vai achar alguma coisa e vai começar a brigar. Tem marido que futuca as coisas da mulher. Uma hora vai achar uma coisa e vai começar a brigar. Por quê? Futuca tanto que acha. Então é melhor você não futucar. É melhor você viver bem. Ah, mas pastor, você falou, agora eu vou futucar. Não vá não, pelo amor de Deus. Para com isso, viu? Tira essa noia da cabeça, em nome de Jesus. Mas é uma realidade, gente. Sempre a gente está buscando do nosso jeito. E Deus não quer isso. A segunda chave que eu quero que você anote aí, por favor, é a chave da promessa. Coloca aí, filho, a chave da promessa. Diga comigo, chave da 3 vezes agora, eu vou te perturbar. Chave da promessa. Olha o versículo 2 do capítulo 6 de Josué, o que Deus diz. Mostra lá, por favor. O verso 2. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. O seu rei e os seus corajosos. Qual era a realidade de Josué? Porta fechada. Homens fortes lá dentro. Um muro altíssimo. Primeiro Deus dá um choque de ré ali. Depois Deus mostra a Primeiro Deus dá um choque de ré ali. Depois Deus mostra a Não é porque você está vivendo essa realidade que Deus não tem promessa para você. Não é porque você está passando essa fase difícil que o que Deus prometeu não vai cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fará cumprir em sua vida a promessa. A palavra de Deus é uma promessa. Diga, a palavra de Deus é uma. Você está precisando ler a palavra de Deus, porque tem milhões de promessas aqui para a sua vida. Tem milhões de promessas para abençoar a sua casa. Tem milhões de promessas para abençoar o seu casamento. Tem milhões de promessas para te ensinar administração financeira, para edificar tudo o que você precisa. Tem milhões de promessas aqui. O que está te faltando é conhecimento. E a Bíblia fala, por falta de conhecimento, o meu povo está perecendo. Não queira perecer por falta de conhecimento, gente.
Nós precisamos voltar a ler. Nós precisamos voltar a estudar. Nós precisamos voltar a querer conhecer mesmo, de fato, porque o que Deus quer fazer na sua vida aí fora, com essa geração futura que está por aí, Deus quer usar você para abençoar essa nação. Deus quer usar você para cuidar dos teus filhos e orientar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Como você vai ensinar a sua geração? Como você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um pai de família abençoado, se você não sabe o que fazer? Vai precisar você conhecer. E para isso nós temos que entender que a nossa realidade é uma e a promessa já está liberada sobre a nossa vida. Você pode tomar posse da promessa? Eu quero ver vocês vivendo tudo que Deus falou com vocês. Eu quero ver vocês desfrutando de tudo que Deus prometeu sobre a vida de vocês. Eu quero viver tudo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu estou cansado de ficar procurando ali e aqui. Chega, agora eu vou ficar no caminho de Deus ali, só traçando uma direção e confiando nele, que a palavra já foi liberada sobre a minha vida. E o que ele prometeu, ele garante, ele fará cumprir. Abra, por favor, Josué capítulo 6, versículo 2. O que é que está escrito aí? O Senhor Deus disse: Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando você à cidade de Jericó, o rei e também os homens valentes. Os homens valentes. Quando Deus dá uma promessa, gente, Deus lhe dá na tua mão. Quando Deus promete algo, Deus coloca na tua mão. Tem um versículo aqui que eu anotei, que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 15. Vê se é esse. Só anotei o versículo, mas não anotei o contexto. Vê se é esse aí, filho. 1 Reis, capítulo 8, versículo 15. Depois disso, bendito seja o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse, presta atenção, bota em outra versão aí, por favor. Em outra versão. Tem que sair, é? Bota aí. Depois disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois... Não, aí é a mesma. Aí é a mesma, não? Não tem outra versão? Disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo, o mesmo Deus que promete, ele cumpre com quê? Com quê? Com a mão. O mesmo Deus que prometeu a mim e a você, e a Davi naquela época, ele fez cumprir com a sua. Davi viveu momentos de aflição. Davi viveu momentos trágicos na história dele. Momentos de perseguição, momentos de traição no meio da família, vários momentos de morte dos seus filhos. Davi viveu um momento até mesmo de irmão com irmã ter relação. A praga chegou na casa de Davi. Mas Deus tinha prometido a ele, sim ou não? Pode chegar o que quiser chegar na sua vida. Se Deus prometeu, ele vai cumprir com as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda promessa que Deus fez sobre você, a mão dele fará cumprir. Não é a minha, não é a sua, é a mão poderosa dele. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Agora repita comigo para fixar. O que Deus prometeu, a mão dele fará cumprir. A mão de Deus vai cumprir. Pega na mão do teu irmão e diz assim, olha, a mão de Deus vai cumprir. Fica quieto, fica calminho, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. Está tudo no controle de Deus, não se desespere, vai dar tudo certo. Vai dar certo na sua vida. Ah, mas eu passei tanta coisa, mas vai dar certo na sua vida. Promessa tem a ver com palavras liberadas. Se você entender que palavras que são liberadas aqui nesse altar, você tomar posse, vai acontecer na sua vida. Eu só sou um acesso de Deus para falar com você nessa noite. E Deus está falando com você por intermédio de minha boca. Vai cumprir com as mãos dele a promessa. Vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Eu estou sentindo a presença de Deus sobre aqui nesse altar. Estou sentindo a presença forte dele aqui. Que Deus prometeu, ele garante. Ele não é homem para que minta. Ele faz cumprir. Ele faz cumprir. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui agora, rapidinho. Tem crente que cumpre essas duas chaves, você sabia disso? A maioria dos crentes cumpre essas duas chaves. Eu só queria chamar a sua atenção. Tem gente que vive realidade. Tem gente que acredita na promessa. Só que para desfrutar da promessa, para a gente viver mesmo, de fato, o que a gente precisa viver pela fé, você precisa entender essa terceira chave, que é a chave da estratégia. Essa chave da estratégia é o que Deus vai te orientar a fazer. Eu vou te dar a cidade de Jericó, Josué. Eu vou pegar o rei e colocar nas tuas mãos. E também vou te dar os soldados. Você vai vencer tudo e vai invadir aquela cidade. Só que Josué precisava fazer o que, gente? O que é que Josué precisava fazer na leitura? Dar quantas voltas? 6 voltas primeiro. Depois da 6ª volta, ele ia dar 7 voltas e ia tocar as trombetas, ou as buzinas, ou as cornetas. E depois que eles tocassem as cornetas, eles iam dar um grito. Espera aí. Que negócio é esse, gente? Para eu viver a promessa de Deus, eu vou ter que dar uma de doido? Claro que não. Calma, viu? Não fique doido agora não, pelo amor de Deus. Tem gente que fica meio doida. Para eu viver as promessas de Deus, eu vou ter que dar 6 voltas, depois 7 voltas, tocar trombeta e dar gritos? Calma. Naquele tempo, Deus quis assim. E nesse tempo, Senhor, para você viver essas estratégias, tem 3 coisas importantes que Deus estava mostrando nesse versículo que às vezes as pessoas não vê. Primeiro, ele estava mostrando ao povo que tinha que se movimentar. Segundo, ele estava mostrando ao povo que eles tinham que ter foco. Qual era o foco? Olhar para os 7 sacerdotes que estavam na frente e para a arca. Terceiro, permanecer, não, melhor dizendo, perseverar. A perseverança. Porque se eles não perseverassem ali, nada ia acontecer. Você vai ver que no primeiro dia aconteceu alguma coisa? Rachou algum bloco lá? Rachou alguma parede? No segundo? No terceiro? Não. E Naamã, quando foi mergulhar, quantas vezes ele mergulhou? No primeiro aconteceu alguma coisa? No segundo? No terceiro? Mas ele teve que se movimentar, manter o foco e perseverar. Diga, se movimentar, manter o foco e perseverar. Se movimentar, manter o foco e perseverar. Estratégia eu preciso ter. E eu tenho que me movimentar, manter o foco e perseverar. Aí você vê 10 leprosos indo até Jesus dizendo: Senhor, se quiseres pode nos tornar limpos. Limpa-nos. Jesus vai até o sacerdote e apresentem. No beira do caminho, eles estavam andando e lá eles foram curados. Como ele foi curado? Se movimentando. Tem milagre que só vai acontecer na minha vida e na sua vida se a gente se movimentar. Se a gente não se movimentar e ficar de braço cruzado, nada vai acontecer. Está na hora de a gente começar a se movimentar.
É por isso que eu lhe digo, o movimento é bom, a promessa é maravilhosa, a realidade ainda melhor. Mas nós precisamos ter essas estratégias na nossa vida, porque quando a guerra vir, nós temos o que fazer algo, e não ficar de braços cruzados dizendo: Senhor, ajuda, me ajuda, me ajuda. Até orar você pode, mas se movimente, vá para cima, guerreie. Ah, não está dando certo, mas eu não desisto, eu vou para cima, porque eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de uma palavra. Então o Senhor vai fazer você navegar o tempo todo por vários lugares. Deus sempre vai querer você em movimento. A Bíblia diz que há um rio onde as correntes alegra o santuário do Espírito. Rio, corrente, movimento. Rio parado é mar morto. Mar morto não dá nada. Se você for no mar morto lá em Israel, você vai ver que não tem peixe, não tem vida. Todo mundo que não se movimenta não tem vida. Para ter vida, tem que se movimentar. O seu sangue precisa correr na sua veia no fluxo de vai e volta, vai para o coração, bombeia e vai e volta, o tempo todo. É assim ou não é? Movimento gera vida, gera saúde, gera confiança, gera fé, aumenta a fé, cria esperança. Foco. Qual é o foco? Eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho algo para fazer, eu preciso fazer com que as coisas dê certo, então eu vou focar nisso aqui. Não tem dieta sem foco. Como é que tem crescimento sem foco? Não existe crescimento sem foco. Tudo é foco. E é perseverança, porque não acontece no mesmo dia. Não acontece no primeiro movimento. Não acontece no segundo movimento. Não acontece no terceiro movimento. Não aconteceu no quarto, nem no quinto, nem no sexto. E no sétimo, pastor, aconteceu? Não, eles tiveram que dar 7 voltas. E aí aconteceu o quê? Nada ainda. E quando tocou a trombeta? Tocou. Aconteceu um movimento lá em cima. Por quê? Eu estou lhe falando isso. Porque a trombeta começa lá em cima. E nós temos que estar com o ouvido atento quando a trombeta tocar. E só vamos ouvir a trombeta se a gente estiver no movimento. Se a gente tiver um fôlego de vida ainda, se a gente estiver respirando e acreditando que a trombeta vai soar, que a trombeta vai tocar. Nós precisamos viver isso. Deus, Ele tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida ainda. Não chegou o tempo de você se aposentar e de parar. Não chegou o tempo de você se acomodar. Está na hora de você se mover bem de leve. Movimenta aí, viu, benção? Vai, profetiza assim: benção, movimenta. É preciso movimentar, não tem jeito. Se você puder pegar mais um pouquinho de água, por favor. Para a porta abrir, o que é que a gente precisa fazer? Hein? Bater e abrir-se-vos-á. Para a gente receber, o que é que a gente precisa fazer? Pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Para a gente encontrar, como é que a gente encontra? Buscando. Aquele que busca, encontra. Então, sempre eu vou ter que estar fazendo algo. Obrigado, filho. Sempre eu vou ter que estar fazendo algo. Está na hora. Pastor, já fiz de tudo. Fez não, você fez errado. Porque você fez confiante em você. Você não fez olhando para a arca. Escuta isso. Você não fez olhando para a arca. Qual é a quarta chave? A chave da referência. A chave da referência. Qual é a minha referência? Deus estava falando a Josué: olha para os sacerdotes que vão à frente da arca. Olha para a arca. Ou seja,
Você não pode olhar em volta. Qual é a sua referência? Quem é a sua referência? Às vezes você perde o olho do alvo, da referência. Você começa a fazer as coisas do seu jeito, mas esquece como Deus está te falando. Você deixa de lado a presença, você deixa de lado até mesmo quem você tem como referência de pastoreio aqui na terra. Tem coisas que eu só sei quando o problema já aconteceu. Por que não veio antes, quando o problema estava iniciando, para a gente tentar dar uma saída? Mas é porque você não me tem como referência e não estou nem aí também. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Se vocês quiserem fazer o que Deus quer, vocês vão ter a sua referência certa. Talvez aqui não, mas em outros lugares sim. Lá em São Paulo, mais não, porque lá em São Paulo só tem bênção lá. Todo mundo dá glória a Deus, aleluia, pula. Estou em outra cidade agora que eu não conheço. Vou nem falar mais de São Paulo. E não vou perder os seguidores de São Paulo. Temos que entender que precisamos ter referência, gente. Deus, Ele constituiu o anjo da igreja, sim ou não? Quem é sua referência dentro da igreja? É seu pastor. Aí você se decepciona com o irmão que está aí do seu lado, aí desvia. Ah, porque eu fui conversar com o irmão. Quem mandou você conversar com o seu irmão? Quem mandou você falar a sua vida para quem não é capaz de resolvê-la? Que não é capaz de te ajudar? Ah, mas pastor, porque você não sabe, já conversei com outros pastores, eu tenho certeza que era despreparado. E você sabia que era despreparado. Você só criou esperança na pessoa errada. Porque tem gente que se relaciona com pessoas pela emoção. Quer ver? Por que você tem briga no seu casamento? Porque você escolheu errado, minha filha, meu filhinho. Desculpa te falar, mas é uma realidade. Você tinha tudo para escolher certo, você escolheu pela emoção. Não escolheu pela razão. E nós temos que escolher debaixo da realidade. A razão é acima de tudo. E às vezes muita gente se relaciona porque quer ter uma relação sexual o mais rápido possível e sabe que o crente não pode dar fornicando, e aí quer casar logo. Casa, depois fica decepcionado. Então tudo que você for fazer na vida, diga comigo, tudo que você for fazer na vida, você precisa de fato ser racional. Porque às vezes a gente cria esperança em amigos, cria esperança em pessoas, cria esperança em um monte de gente e se decepciona. Hoje eu sou indecepcionável, diga, indecepcionável. Não me decepciono com ninguém, estou lhe falando sério. Eu consigo amar todo mundo com seus defeitos. E vou ajudar 1000 vezes a pessoa que quiser ajuda, não tem jeito. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já cheguei num estado emocional que praticamente eu estou igual a Salomão. Já provei um monte de coisa. É sério, gente. Já vivi um monte de coisa. Estava conversando com um irmão hoje que eu disse, rapaz, para mim até para se desviar é difícil. Estou falando sério. Porque eu posso ficar sem orar 1 ano, ficar sem ler Bíblia 1 ano, ficar sem congregar 1 ano e não desvio. Não desvio porque eu tenho a certeza da minha fé. Eu tenho a certeza do meu Deus. Mas tem gente que vai precisar estar orando todo dia, jejuando todo dia, lendo Bíblia todo dia, porque é um fraco espiritualmente. E se você é forte, você tem que ajudar quem? O fraco. Se você não ajuda o fraco, você vai fazer o quê? Então você não é ninguém. Então a gente não está aqui para apontar o erro de ninguém, nem para condenar ninguém, nem para falar mal de ninguém. Esquece isso. Isso não é coisa de crente. Quando você vê a pessoa chegando no seu ouvido falando besteira, você diz assim, ó, sai que é laço. Chuta para lá. Essa obra não é de Deus. Você já tem que rejeitar, gente. Você tem que ser muito rápido, muito veloz. Porque vai chegar um monte de gente na sua cabeça para colocar mais peso ainda em você do que você já tem. Em vez de estar dando palavra de vida, vai estar dando palavra da vida dos outros. Não serve. Então você tem que ter uma referência. E qual é a principal referência, pastor? Pergunta, qual é? A arca. Se você tira o olho de Deus, você tira o olho das pessoas que são de Deus. Se você não consegue enxergar Deus, você não consegue saber quem é e quem não é de Deus.
Quando você olha para Deus, você sabe quem é, quem não é, mesmo com os defeitozinhos. Porque perfeito não existe aqui. Perfeito nunca vai existir, tá? Sempre vai ter pessoas com alguns defeitos. Você vai dizer, não, essa pessoa, independente dos defeitos, ela é uma pessoa de Deus. Então, tudo na vida, você vai ter que saber quem é a sua referência. Como é que eu vou viver uma fé viva, pastor? Eu vivo numa realidade, eu vivo debaixo de promessa, eu monto minhas estratégias, que é me movimentar, manter o foco e manter a perseverança, e faço o que mais? Eu tenho referência. Eu me lembro quando eu era iniciante na fé, eu procurava algum homem de Deus, e só me lembrava do meu primeiro pastor. E olhava assim e disse, eita, esse primeiro pastor me ensinou a orar, esse primeiro pastor me ensinou a ser um obreiro, esse primeiro pastor me ensinou a dirigir uma congregação. Eu olhava para ele e disse, olha, ainda tem homem de Deus na terra. Quando eu tinha o telefone dele, que eu podia, eu ligava para ele, meu pastor, como é que o senhor está? E contava as histórias a ele, disse, meu filho, você é forte. Eu digo, eu não sou não, pastor, você está doido? Sou fraquinho. Ele disse, você é forte, você só não descobriu ainda a sua força. Mas você é forte. Vai nessa tua força que Deus é contigo. Eu digo, amém. E aquilo me dava gás. Eu me lembro que quando eu comecei a minha vida profissional na consultoria financeira, eu conheci um rapaz aqui dentro de Salvador, e aí ele era um cara que aprovava naquela época em créditos de banco 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Os outros consultores eram 100, 200, 300. Ele é o que mais aprovava crédito para as empresas naquela época, com um banco ruim de dar crédito. Aí eu fui no escritório dele conhecer ele. E quando eu cheguei no escritório dele, ele era alcoólatra. Fumava um cigarro atrás do outro, e aquilo me incomodava, que eu odeio o cheiro de cigarro. Mas eu não olhei o defeito dele. Eu olhei a qualidade dele, diga, qualidade. Tira o olho do defeito. Eu olhei a qualidade dele. E aí sentei com ele, conversei com ele. E ele disse assim a mim, em que eu posso te ajudar? Eu disse, rapaz, eu queria trabalhar com você. Ele disse, não, quero não. Eu disse, não, mas eu não preciso que você me pague nada. Eu só queria ficar aqui para aprender tudo que você sabe. Como é que você vai aprender? Você vai me dar trabalho. Eu digo, não, então deixa eu carregar a sua mala. E foi assim que eu comecei, carregando a mala dele e dirigindo para ele. Onde ele queria ir, ele não tinha carro porque ele bebia. Tinha até o carro, mas não dirigia porque ele bebia todo dia. E aí se tinha aquela lei seca, né? Se ele dirigisse, ia prender o carro dele. E aí eu comecei carregando a mala dele, sim senhor, botava a mala, botava no meu carro e dirigia para ele. E dirigia para ele, e dirigia para ele. Aí quem fazia toda a documentação das empresas era uma secretária dele. E ela começou a me ensinar. E ele começava a conversar comigo, e eu via como ele atendia os clientes. Mas se o cliente sentava na mesa com ele, ele já tirava do cliente, no mínimo, 50 mil de entrada. Eu digo, rapaz, esse cara é doido. Aí imagina, para aquele que tirava esses 50 mil, somente para ir para Miami. Depois ele voltava de Miami, e aí que ele iniciava a atender o cliente. E isso ia criando raiva nos clientes. E aí eu comecei a apaziguar todos os clientes que chegavam no escritório nervoso, revoltado, dizendo, calma, ele vai fazer o seu projeto, não se preocupa com isso não, vai dar certo. E aí eu fazia com que ele fizesse o projeto do cliente, para o cliente ter o resultado. Só que eu comecei a ter amizade com os clientes, relacionamento, fala comigo, relacionamento. E esse relacionamento foi agregando na minha vida, porque eu comecei a conhecer pessoas de relevância. E aí eu comecei a conhecer vários empresários e várias empresas. E quando eu aprendi tudo, eu montei o meu escritório. Quem começou a me procurar? Os clientes. Por quê? Porque eu comecei a tratar eles como eles mereciam ser tratados. E aí eu iniciei a minha vida assim.
carregando bolsa, dirigindo para uma pessoa que era totalmente ateu. Ateu. Alcoólatra. E fumava uns 4 carteiras de cigarro no escritório, ainda fechado, no ar-condicionado. Você chegava lá, você ficava impregnado de cigarro. E eu disse: eu vou colher tudo que você tem. Minha intenção não era de forma alguma desfazer dele ou machucar ele ou qualquer coisa. Não, nós somos amigos, até onde a gente vê, ele toca a vida. Eu te ensinei, né? Eu te ensinei. Ele ainda fala assim: você desaprendeu. Porque o professor perdeu para o aluno. E ali eu comecei assim, e montei esse escritório. E até hoje esse escritório está aí com o meu ex-sócio, tocando e aberto em vários estados. E eu saí da área financeira para ir para a área tributária. Mas a vida é assim. Sempre você vai precisar de referências naquilo que você quer crescer. Se você não tiver referência, gente, você não vai para lugar nenhum. Você precisa de pessoas que sejam sua referência, que estejam acima de você. E olhe bem uma coisa, vou te falar, tá? Agradeça a Deus porque você ainda tem acesso. Porque tem lugares que ninguém tem acesso a nada. Só Deus dá acesso às pessoas e às vezes as pessoas não aproveitam. E eu aproveitei todos os acessos que eu tive. Todos os acessos, todo o acesso que eu tinha. Se tinha um pastor referência, eu estava do lado dele. Se tinha um empresário referência, eu estava do lado dele. E até hoje eu sou assim. Até hoje eu engulo calado para aprender e ter resultado. Tem hora que a emoção não vai funcionar. Tem gente que vai lhe chamar de ignorante, de tudo de ruim. Vai chamar você de, você não presta, não sei o quê. Vai para aí, com a roupa que anda, não sei o quê. Esse relógio, Cássio, não tem nem marca. As pessoas criticam tudo. Já me chamaram até de preto. E eu nunca levei a sério nada. A crítica não fala de mim. Fala de quem está criticando. Nada vai falar de você. Você sabe a sua realidade. Você sabe qual é o seu coração. Você sabe quem é você. E quando você tem uma referência, que é a principal de todas, é o seu Deus vivo. Você sabe de onde veio e para onde você vai. Você sabe quem você vai ser nessa terra debaixo das promessas. Você sabe o que vai acontecer na sua vida. Você sabe tudo o que vai acontecer na sua casa. Uma coisa Deus diz para finalizar. Que toda intimidação que as pessoas fazem com a gente, toda a intimidação que as pessoas têm mania de fazer com a gente, para nos intimidar, para nos paralisar, Deus está falando hoje com você. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei. Mas Deus está falando no íntimo do meu coração, que essa intimidação vai cair hoje. Que essa perseguição vai cair hoje. Que esse levante do inferno vai cair hoje. Deus está falando que essa muralha vai cair hoje. Deus está falando que você vai invadir a cidade. Vai trazer o rei nas suas mãos. Vai pegar os soldados e vai esmagar os soldados. Porque o seu grito na alma, Deus ouviu hoje. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o que você está passando, e Deus está dizendo: chega, acabou, não vai ter morte, não vai ter fim para você. Deus está falando que está lhe dando vidas ainda e longa vida sobre a sua vida, para você viver o que está prometido para a sua vida. Vai cair, a muralha vai cair. Declare com as suas mãos para cima. Diga: eu tomo posse da cidade. Pensa na cidade que você quer tomar posse, e toma posse dessa cidade. Quer tomar posse de Salvador? Salvador é sua. Quer tomar posse de algum interior? O interior é seu. É você que vai ser a pessoa de relevância nessa cidade.
é você que Deus vai levantar nessa cidade. Se for no teu bairro, é você que vai levantar, vai ser levantado nesse bairro. Você vai conquistar cidades. Você é mais do que vencedor, vencedora em Cristo Jesus. Diga: a minha família servirá ao Senhor até que Ele volte e na eternidade. Fale bem claro: nada causará dano algum na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios. Deus está blindando tudo e está lhe dando nas tuas mãos hoje. Está caindo muralha, está caindo gigante, está caindo barreira. Você vai acessar aquilo que você nunca acessou. Deus está mostrando pela fé o que está por trás da sua realidade. Você vai vencer. Você vai vencer. Você já venceu, melhor dizendo. Você já venceu. Você pode aplaudir Jesus? Vamos louvar? Glória. Nada lhe causará dano. Nada, nada, nada. Nada mais. Você achou que o inimigo ia vencer? Hoje ele perdeu a batalha na sua vida. Existiam as mulheres na Bíblia que não podiam gerar. Deus fazia elas gerar. Porque tem geração que é necessário nascer ainda nessa terra. Deus vai fazer você gerar ainda. Deus vai fazer o seu negócio dar tanto certo, tanto certo, tanto certo. Porque Deus está abrindo portas que você nunca imaginou que você ia acessar. E tenha certeza de uma coisa: que portas que Deus abre, ninguém fecha. Ah, mas essa porta é da igreja. Pode ser a da igreja, mas eu estou dizendo que será a porta da sua casa, será a porta da sua empresa, será a porta de onde você precisa acessar. Deus vai abrir para acessar. Esse emprego que você tanto almeja, tanto pediu a Deus, Deus está abrindo hoje, está liberando para você hoje. Você viverá milagres da parte de Deus. Você viverá dias de paz e prosperidade. E a prosperidade não é só na área financeira, é prosperidade de saúde, é prosperidade em todas as áreas, prosperidade no relacionamento, no casamento, no seu filho, na sua filha, na sua geração. É prosperidade de paz mesmo. Você vai ter paz em meio a todas as batalhas. Você vai ter paz. Você vai ter vida. Você vai respirar. Porque a fé vai fazer você desfrutar de tudo aquilo que você almeja, que você pediu a Deus. Vamos? Pensais, Deus que não... Vamos ficar de pé. Homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai te conduzir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Acende as luzes aí, Léo, por favor. Deixa eu enxergar esse povão do fundo lá. Glória. Deixa eu enxergar esse povo. Quem está nos visitando aqui hoje, gente? Eita, se todo mundo visitando, né? Deus abençoe vocês, tá? Você pode sair aí, daí, do ladinho, para dar um abraço nessa pessoa. Você que é membro dessa casa, dê um abraço forte nessa pessoa aí, em nome de Jesus. Dá um bem-vindo para ela. Quem é ali? É Léo, é? É Léo, né? E aí, Léozinho? Cláudia também? Que bênção. A mãe de Léo? Sua mãe também está aí. Deus abençoe vocês. Vai lá dar um abraço nessas bênçãos aí. Traz lá em nome de Jesus. Um abraço forte nesses homens. Um homem, uma mulher e mais uma mulher. Oh, glória.
Vocês sejam bem-vindos a essa casa, sejam bem-vindos nesse lugar, sintam-se abraçados. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas a vocês, sacudida, transbordante, recalcada. Tenha certeza que vocês vieram aqui nessa noite porque Deus trouxeram vocês aqui para ouvir essa palavra, para vocês viverem uma vida de fé com essas 4 chaves. Qual foram as 4 chaves? Vamos refletir? Realidade, promessa, estratégia e o quê? Vamos de novo. Mais uma vez para fixar: realidade, promessa, estratégia e referência. Grava isso, tá? Depois você pode assistir ela de novo lá no YouTube. Com essas 4 coisas que você aprendeu, essas 4 chaves, abrirão portas que vocês nunca tiveram acesso. A muralha caiu. Vai estancará. Vai ser coisas grandes. Você ainda vai receber notícia nessa semana ainda. Deus vai abençoar você. Você vai prosperar de uma forma, eu estou falando financeiramente agora. Você vai prosperar de uma forma financeira que você vai olhar para o lado assim e vai dizer: meu Deus, antes eu não tinha dinheiro nem para comprar um sapato, nem para comprar um tênis. Eu tinha que correr com aquele tênis furado. Mas hoje, quem já andou com tênis pregado aqui, amarrado, colado com super bonde? Já andaram? Já andaram não? Com aquelas havaianas ali cheias de ferro. Já andaram? Ah, porque eu também andei. Não tinha dinheiro para nada. Era para procurar uma sandália, tinha que amarrar, remendar e sair aquela bolinha. Aí você tinha que fazer aquelas cruzinhas para amarrar aquela. E os tênis soltando lá aquela frente aqui, ó. Soltava, você amarrava, colava ele todinho, né? Passava uma super bonde quando não tinha aquela cola de sapateiro. E o sapato quando saía a sola de trás. Misericórdia. Mas Deus dá coisas novas pra gente. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estenda a sua mão para o alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos